Olá, galera! Hoje eu quero dar uma dica para vocês a respeito de trocas de restauração. O paciente se incomoda muito com aquelas restaurações escuras, né? O amálgama usado antigamente. Então, pacientes que têm essas restaurações há muitos anos na boca, vêm hoje em dia no consultório querendo trocar essas restaurações por aquelas resinas da corzinha do dente, aquelas resinas branquinhas. Mas isso nem sempre é uma boa opção. Então o dentista precisa explicar para você sobre o seu caso, ver se nesse caso é necessário ou é indicado trocar essas restaurações. Senão futuramente você pode se arrepender. Um dos casos no nosso dia a dia no consultório que a gente mais atende é de paciente que vem ao nosso consultório para trocar restaurações. A queixa principal dele é essa: doutor, eu gostaria de trocar as minhas restaurações para que elas fiquem todas branquinhas, porque eu não gosto desse escuro, ou na hora que eu sorrio aparece o meu dente que é restaurado com essa cor escura e tal. Então o que a gente tem que fazer na hora de avaliar um paciente assim? A minha conduta é muito conservadora nesse tipo de situação. Eu só indico a troca da restauração para o paciente se realmente aquela restauração não estiver boa. Por que eu falo isso? Porque o amálgama, que é aquela massinha escura usada há muitos anos atrás, ela realmente é feia, claro, ela é bem escura e o paciente se incomoda com isso. Porém, ela é uma restauração muito estável e conforme o tempo passa, ela tende a ficar melhor, porque ela veda mais a interface dente-restauração. Com o passar dos anos, ela fica muito bem aderida ao dente, né? Então, evitando dessa maneira uma possível infiltração e que dê cárie por baixo dela. Então, apesar de ela ser um material muito feio, ela é um material muito estável e que ele tende a ficar melhor na boca do paciente com o passar dos anos, porque ele vai aumentando essa aderência entre o dente e a restauração. Já a resina, quando a gente troca, a gente já avisa o paciente: olha, a resina ela é um material muito mais bonito, muito mais clarinho, da cor do seu dente. Porém, uma restauração de resina boa, ela mesmo sendo boa, ela vai ter que ser trocada periodicamente, a cada 5 anos, 7 anos, dependendo dos modos de higienização, dos hábitos de higienização e alimentares desse paciente, pois a durabilidade da resina é muito menor do que a do amálgama. Então, frequentemente, ao longo da vida do paciente, ele vai ter que ficar trocando aquela resina para que a restauração esteja sempre bem. Ela não dura muitos anos como o amálgama. Ela mancha, mudando de cor, ela causa sensibilidade na boca do paciente quando ela está ficando já envelhecida e na hora de trocar. Então o amálgama não. O amálgama, uma vez realizado bem na boca do paciente, ele tende a ficar bem para sempre. Essa restauração de amálgama vai durar 30, 40, 50, 60 anos na boca do paciente. E já a resina não. A resina, como a gente tem que trocar periodicamente, também aos poucos a gente vai desgastando mais dente do paciente. Por mais que a gente tente ser conservador nesse tipo de tratamento, sempre na troca da resina a gente acaba desgastando um pouco mais de esmalte ou dentina. E isso vai causando ao longo dos anos uma maior sensibilidade para o paciente. Chega uma hora que o paciente tem sensibilidade, depois ele começa de repente ter uma pulpite, que é uma dor de dente mais forte, e acaba muitas vezes tendo que tratar o canal daquele dente, principalmente quando são restaurações extensas e profundas, né? Quando a gente vê o paciente relatar: ai, doutor, eu tô com essa restauração enorme de amálgama na boca, escura, eu gostaria de deixar um dente inteirinho branquinho e tal. Principalmente nesse caso, a gente tem que pedir exames de radiografia para o paciente. A gente nunca deve trocar um amálgama por resina sem pedir um exame complementar, que é uma radiografia do dente, para a gente ver exatamente a profundidade que está aquela restauração, para ver se a gente pode trocar aquele amálgama por resina de uma maneira segura e confortável para o paciente, para depois ele não se arrepender. Porque o que a gente mais atende em consultório em relação à troca de restauração é paciente arrependido de ter trocado uma restauração que estava boa
e que às vezes o dentista até tentou convencer o paciente a não trocar aquela restauração porque ela estava boa e o paciente quis trocar simplesmente pela estética. Então, na hora de uma troca de restauração, é dever do dentista avaliar a restauração na boca, pedir exames complementares, se necessário, para ver a profundidade e extensão da cárie, para depois fazer a troca de restauração. E se o dentista achar que não deve ser trocada, por um desses motivos que eu acabei de falar, o paciente deve acreditar e seguir o que o dentista fala, porque senão o paciente vai querer uma coisa que não é indicado, não está bem indicado naquele caso e depois pode sofrer a consequência disso pro resto da vida, com sensibilidade, dor, terminando muitas vezes até num tratamento de canal, que se ele tivesse deixado quietinha aquela restauração que estava boa, ele não estaria passando por isso e estaria preservando a estrutura dental, estaria tendo saúde no dente. Então assim, em quais casos que a gente tem que trocar uma restauração? Quando a restauração, por exemplo, está fraturada, então o paciente vem já com uma restauração quebrada na boca, aí a gente tem que restaurar aquele dente, ou quando o dentista percebe que está tendo infiltração naquela restauração, seja ela de amálgama ou de resina, a gente tem que fazer a troca da restauração. Infiltração é quando está tendo cárie por baixo da resina ou do amálgama e o paciente, na maioria das vezes, começa a sentir dor, desconforto na hora de mastigar ou na hora de comer alguma coisa gelada, às vezes até mesmo quente. Algum esforço maior naquela região já causa esse tipo de dor ou desconforto. Cabe ao dentista avaliar e pedir os exames para ver se essa troca de restauração é indicada ou não, tá bom, gente? Então aqui é só uma dica para vocês saberem que nem toda restauração de amálgama, que é essa restauração escura, ela deve ser trocada. Não é porque ela é antiga, que ela está na sua boca já há muitos anos, que ela deve ser trocada. Porque às vezes ela ainda é a melhor opção para você e você não sabe disso, tá bom? Então passe sempre com um dentista da sua confiança para avaliar esse tipo de coisa para você, tá joia? Qualquer coisa eu estou à disposição, podem me mandar aqui nos comentários e tenham uma ótima semana. Um beijo da dentista para vocês.